Olá, meninos, tudo bem? É, Nesse encontro de hoje, eu quero que a gente faça aí uma reflexão sobre alguns pensamentos distorcidos que passam pela nossa mente, que nos geram, de repente, sofrimentos, né? Que nos fazem ter emoções aí de tristeza, de raiva, tá? Então, nós temos muitas formas distorcidas de pensar a realidade, de interpretar a realidade, né? São pensamentos que a gente chama erros de pensamentos, que a nossa mente, é como se a nossa mente pregasse em nós algumas armadilhas, né, uns truques sujos, né, para a gente interpretar uma situação de forma errada. E aí isso nos faz sentir mal. Né? Um exemplo, se a gente interpreta aí uma situação, né, vamos pegar uma situação, meu colega, estou no pátio lá do recreio, do intervalo da escola, e tem uns colegas me olhando e eles estão rindo, né? E aí eu me sinto triste e com vergonha, tá? Mas o que será que passou pela minha cabeça que me fez ficar triste e com vergonha de presenciar essa situação dos colegas me olhando e rindo? Eu passou pela minha cabeça de repente que as pessoas riem de mim mesmo porque eu não, porque eu sou feio, porque sei lá, que eu faço coisas que as pessoas é, faço coisas ridículas ou então eu sou burro, enfim, passou alguns pensamentos automáticos que me fez ficar com vergonha, triste, ou então passou pela minha cabeça que as pessoas não gostam de mim, que riem de mim porque ninguém gosta de mim, não é meu amigo. Então esses pensamentos automáticos eles são tão rápidos que a gente nem percebe, a gente só sente, né? E a gente chama esses pensamentos de truques sujos. Né? É como se fossem uns monstrinhos, sabe? Uns truques sujos que invadem a nossa mente e faz a gente interpretar a realidade de forma distorcida. Se eu olho para essa situação com esses dois meninos, com esses colegas me olhando e rindo, e penso, bom, eles estão me olhando, mas será que eles realmente estão rindo de mim? Né? Será que eles estão rindo de mim porque eu sou burro, eu sou feio? Não, outras pessoas gostam de mim, é, eu tenho amigos, de repente eles estão olhando para mim, estão rindo, mas às vezes estão rindo de outra coisa, né? E aí é muito melhor eu ir lá perguntar, o que vocês estão rindo? Tem alguma coisa errada, né? E aí certificar se esse pensamento ele é real e o quanto eu acredito nele. Porque se eu pegar esse pensamento, bom, eles estão rindo é de mim, então logo eu sou, né, burro mesmo, sei lá, e interpretar assim, pronto, aí eu vou ficar mal. Então eu preciso aprender a questionar, a pegar esses pensamentos errados, colocar numa máquina de reciclagem, né, para ver realmente, será que esse pensamento é assim mesmo? Né, eu fui lá checar, eu tenho certeza que eles estão rindo de mim? Não tenho. Né, então, como que eu vou ficar mal com uma situação que na verdade eu nem sei se é real, se estão rindo de mim mesmo? E se estiverem rindo de mim também, né? Quer dizer que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou ridículo? Não, né? Quer dizer que eles não podem não gostar de mim, mas outras pessoas gostam de mim, né? Eu tenho outros amigos, eu tenho pessoas que não riem de mim, enfim, né? Quando a gente faz um questionamento, a gente se sente melhor, porque o pensamento ele muda a maneira que a gente se sente, tá? Então nós vamos chamar esses erros de pensamentos de monstrinhos ou de truques sujos. Um desses truques sujos, né? Vamos pegar aí, por exemplo, o truque sujo monstro vidente, né? Aquele erro de pensamento que, como se ele invadisse a nossa mente, ele fizesse a gente é, ver as coisas de forma obscura, né? Esse monstrinho evidente, ele faz a gente pensar que tudo vai dar errado, né? Como se eu fosse vidente. Ah, não, vai dar errado, eu não vou no aniversário, sei lá, do meu colega porque eles vão rir de mim, porque vão rir da minha roupa ou não vão gostar de mim, as coisas sempre vão dar errado, né? As pessoas não vão gostar de mim mesmo, se eu mudar de escola vai ser do mesmo jeito, ou então, sei lá, se eu falar isso para minha mãe, ela vai rir porque todo mundo ri de mim, então percebe que a gente já interpreta a situação, parece que eu sou vidente, eu nem vivenciei a situação e esse monstro invidente já faz o meu pensamento distorcer, né? Um outro erro de pensamento é o monstro sabe tudo. É aquele monstro que sabe, faz a gente ficar sabendo de tudo o que os outros estão pensando, sabe? É como se a gente tivesse o dom de ler a mente das pessoas
E aí, não, eu sei que ele está pensando que que eu não sou uma pessoa legal. Não, aquele ali tá pensando que eu sou feio, né? Aquele ali tá pensando que eu não consigo fazer nada direito, né? Ah, meu pai e minha mãe pensam que eu sou um péssimo filho, minha professora pensa que eu sou um péssimo aluno, e aí eu não sei realmente, eu não sei de nada sobre o que o outro está pensando, eu nunca vou conseguir saber sem ir lá perguntar. Então, questionar esse pensamento, reciclar esse pensamento, é eu ir lá e perguntar: será que esse pensamento meu ele é real? Eu realmente sei que o outro, que minha mãe e meu pai acha que eu sou um péssimo filho? Não, preciso ir perguntar, né? Se eu não perguntar, eu nunca vou saber. E aí, se a gente interpreta de forma, eu sei mesmo e não tem outro jeito, a gente fica triste, né? Angustiado. Um outro monstro é o monstro gordo e magro. Esse monstro gordo e magro é o famoso 8 e 80. Tipo assim, ou eu tenho que ser perfeito, tenho que ser o melhor para as pessoas gostarem de mim, eu tenho que fazer tudo bem feito, eu tenho que ter o melhor tênis, eu tenho que, né, ser o melhor da sala, porque senão, ou então as pessoas vão me odiar, não vão gostar de mim, não vão me aceitar. Não, peraí, né? Não é bem assim. Eu preciso questionar isso. Ou um outro exemplo assim, ou eu sei tudo, eu tenho que tirar uma nota total na prova, ou então se eu errei duas questões, não, eu sou ruim mesmo, eu não estudo, eu sou burro, eu não sei nada. Não, né? A gente tem que aprender que não funciona só assim, ou é tudo ou é nada, né? O monstro gordo e magro, ele chama assim por quê? Porque ou ele come de tudo, né? Ou então ele não come nada, nada, nada. Ele não tem um equilíbrio, né? E a gente precisa ter um equilíbrio. Por exemplo, assim, não quer dizer que porque uma prova valia 10 eu tirei 8 ou 7 ou até 6 que eu sou burro, que eu não sei nada. Não, não quer dizer isso não. Quer dizer que naquele momento, de repente, eu não estava bem, ou então eu preciso estudar mais. Não quer dizer nada, né? Se a gente pega esse pensamento muito assim, 8 ou 80, a gente sofre demais, né? Muitas pessoas acontece isso. Eu tenho que ser perfeito, fazer tudo para agradar as pessoas, ou então eu me coloco como a pior pessoa, né? Um outro monstro, né, truque sujo, é o famoso imã. O imã é o seguinte: tudo que acontece, eu sou o culpado. A culpa sempre é minha. Meu pai e minha mãe brigou, eu que sou o culpado, né? Sei lá, meu irmão está doente, a culpa é minha. A professora ficou nervosa na sala hoje, a culpa é minha, né? Tudo eu me coloco como culpado. É o imã, né? Parece que eu pego tudo de ruim para mim. Mas espera aí, será que eu sou culpado? Eu não sou culpado. Se minha mãe e meu pai brigam, não tem nada a ver com isso. O problema é deles, né? Não sou eu a causa da briga. Eles brigam porque eles escolheram assim, né? Se minha professora ficou estressada, nervosa, porque ela escolheu ficar nervosa. Ela que não conseguiu controlar as emoções, enfim, eu não tenho culpa, né? Às vezes a gente tem até uma parcela de responsabilidade sobre as coisas, mas esse monstro que eu estou dizendo é aquele que entra na minha mente e faz eu achar que tudo que acontece é culpa minha, entendeu? E não é bem assim, não é tudo que é culpa minha. O outro monstro é a cabeça do coração, que a gente chama. Esse é aquele que faz a gente pensar que o que eu sinto é que é verdade, né? Por exemplo, assim, o que a outra pessoa sente é isso que é verdade, né? Ah, como que eu vou dar um exemplo desse? Por exemplo, a minha mãe tá com raiva, né? A minha mãe tá com raiva. Não, é verdade mesmo, ela tá com raiva e ela tá com raiva de mim, né? Eu acho que ela tá com raiva e eu sinto que ela tá com raiva e é de mim, né? Eu sinto que o meu colega tá magoado e é comigo, né? É como se o que eu sinto parece que é tudo verdadeiro, né? Eu senti que o outro não gosta de mim, então é verdade mesmo, ele não gosta de mim. Nossa, eu senti que aquela pessoa ali, ela é chata, nossa, e ela é chata mesmo. E aí, será que eu realmente conheci a pessoa de fato para ter certeza? É. Então a gente precisa aprender a conversar, perguntar, questionar as coisas de forma que eu não vou interpretar distorcido, tá? Um outro monstrinho, né, é o óculos escuro. É aquele que parece que tem uma sujeira, como se o óculos dele tivesse uma sujeira na lente. E aí ele só enxerga o lado da sujeira, ele só vê as coisas ruins, ele não enxerga o lado bom, né? Por exemplo,
que é mais ou menos o que eu falei, né? Tipo assim, eu tive uma nota 7 na prova que valia 10, não. Então, eu só tive nota ruim, foi péssimo. Mas, opa, peraí, um 7, se eu tive uma nota, eu tive uma nota, né? Ela não foi 10, mas é uma nota, é fruto do meu esforço. Então eu tenho que também começar a enxergar o lado bom das coisas, né? Ou então, se eu tirei, sei lá, uma nota muito baixa, quer dizer que eu preciso estudar mais. Então também não tem só o lado ruim das coisas, né? Eu preciso, né, então, treinar uma rotina, ver o que, que eu preciso fazer. Então, quando a gente só vê o lado ruim das coisas, das pessoas e até de mim, né, de nós mesmos, a gente interpreta as coisas de forma bem distorcida, que vai gerar um sofrimento, tá? E aí, a gente tem um último monstro, que é o mestre guerreiro. Esse não é um monstro, né? Ele já deixa de ser monstro e já passa a ser como se fosse um guardião, né? Um mestre guerreiro, porque ele vai defender a gente dos outros monstros, dos outros pensamentos distorcidos. Como assim? Quando eu pego esses pensamentos distorcidos, esses monstrinhos, né, que eu disse, põe numa máquina de reciclagem, recicla e aprendo a buscar evidências desse pensamento. Não, mas será que é assim mesmo, né? Por exemplo, o tempo fechou. Será que realmente vai chover e vai acontecer algo ruim, né? E aí eu preciso me trancar no quarto, eu preciso ficar desesperado? Não, né? Toda vez que chove acontece algo ruim? Não, né? Eu tenho proteção. Então esse guerreiro, guardião, ele aprende a gente ajuda a gente a fazer a gente questionar os pensamentos, né? Esses erros de pensamentos para a gente conseguir mudar a nossa forma de sentir, tá? Eu sei que parece que é um pouco complicado, assim, mas como a gente vai treinar muito isso, vocês vão ver que com o tempo vocês vão não vai precisar mais ficar questionando o tempo todo. Automaticamente a mente já vai questionando. E aí a gente, né, já vai aprendendo que uma situação, quando ela é tão, né, quando acontece uma situação que parece ser ruim, às vezes ela não precisa ser tão ruim, né? Porque a situação ela está ali, mas o que muda é como eu interpreto a situação. Tudo está dentro de mim. A forma como eu, os meus pensamentos interpretam é que me faz sentir, né? E aí eu vou deixar a tarefa de casa para vocês. Começar a perceber desses monstrinhos que eu falei, quais deles mais acontece com vocês, tá? E aí pede ajuda para os pais, para ver quais desses monstrinhos vocês andam tendo aí no dia a dia, né? Que tipo de pensamento errado mais acontece com você, distorcido, né? Não é errado, na verdade, porque é o jeito que a gente aprendeu a automaticamente a pensar. A nossa mente pensa inconsciente sem a gente perceber, né? Mas então ele é distorcido da realidade. Aí quando a gente começa a questionar e ter um outro olhar, aí ele para de ser distorcido e começa a ser mais realista, né? E aí gera menos sofrimento em nós. Vamos tentar identificar quais desses monstrinhos, desses pensamentos que mais tem na cabeça de vocês, tá? Que mais acontece aí. E aí vocês têm alguns exemplos. Quem não conseguiu entender, não se preocupa que a gente vai fazer isso várias vezes e nós vamos tirando dúvidas, tá? Nós vamos aí de forma que aos pouquinhos vocês vão entendendo. Isso faz parte da inteligência emocional. Saber identificar o que eu penso, né? Que tipo de pensamento que vem na minha cabeça que eu nem consigo perceber, que me faz sentir. Só me faz sentir. E aí, se eu começo a aprender a identificar os pensamentos, eu consigo questionar eles, eu consigo avaliar se eles são reais ou não, e se tem outras formas alternativas de lidar com esses pensamentos, e aí me faz eu sentir diferente, ok? Então, é, fica aí essas dicas. Qualquer dúvida pode me mandar que a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.